Olá, meus alunos do EJA Multisseriada. Beleza? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é terça-feira, né? 15 de setembro de 2020. Claro, é o dia da nossa aula de Física. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre velocidade média. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre medidas de tempo, medidas de comprimento. E hoje nós vamos falar sobre velocidade média. Então vamos lá, começando. Conceito de velocidade média. Velocidade média é uma grandeza que calcula a rapidez do deslocamento de um corpo em um espaço de tempo. Grandeza, o significado de grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Tudo que pode ser medido. Então, velocidade média, grandeza que calcula a rapidez do deslocamento de um corpo em um espaço de tempo. A velocidade média é a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrer o caminho. Parte da grandeza física que identifica o deslocamento de um corpo em um determinado espaço de tempo. Ela também é conhecida como velocidade escalar média. Na próxima aula, nós vamos aprofundar mais essa questão aí do espaço percorrido e intervalo de tempo, tá bom? Continuando então. Considerada a grandeza responsável por medir o quão rápido um objeto se desloca, a velocidade média é o conceito usado pela cinemática para determinar a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrê-lo. Ok? Então, vou repetir. Na próxima aula, nós vamos aprofundar mais essa questão do caminho percorrido e o intervalo de tempo. Beleza? Vamos lá então, continuando. Alguns conceitos aí de cinemática que ajudam a entender essa questão da velocidade média, tá? Posição. Lugar onde o corpo se encontra em um determinado instante de tempo. Isso significa que o corpo fica completamente descrito, indicando sua posição em todos os instantes de tempo. Deslocamento é a variação na posição de um objeto. Trata-se do espaço que existe em um intervalo de tempo definido entre a posição inicial do corpo e sua posição final. E trajetória é a sequência de posições de um corpo durante o movimento no decorrer do tempo. Por isso, um corpo em movimento define sua trajetória com o passar do tempo. Então, fica bem claro, ó, para entender melhor essa questão da velocidade média, né? Nós precisamos compreender essas três situações aqui, ó, essas três grandezas: posição, deslocamento e trajetória, tá? Então vamos lá para a próxima página. E aí, o conceito final de velocidade. Velocidade é a grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Diretamente ligada à variação da posição, relaciona a distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo temporal, de tempo. Então, olha só, desde a primeira página que nós lemos, a questão da velocidade está sendo relacionada espaço percorrido ou distância percorrida num determinado intervalo de tempo. Espaço percorrido, intervalo de tempo. O estudo da velocidade
pode ser dividido em velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade instantânea identifica a velocidade de um corpo em um momento específico, enquanto a velocidade média é o resultado da razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Olha, eu vou colocar a formulinha aqui, a relaçãozinha que permite o cálculo da velocidade média, mas eu vou reforçar que na próxima aula nós vamos estudar isso de uma forma mais profunda. Então, se você quer calcular a velocidade média de um móvel, de um corpo que se desloca, que se movimenta, né, num intervalo de tempo, você pode escrever dessa forma aqui, ó, representando VM, velocidade média. Na próxima aula, nós vamos estudar melhor isso aqui, ó. Isso aqui chama-se ΔS. ΔS é uma letra grega, o delta, que representa o espaço que esse corpo percorreu, dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer aquele espaço. Então já fica bem claro, velocidade média, variação de espaço, ou seja, a distância percorrida pelo corpo dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer aquele espaço, certo? Mas deixo claro que na próxima aula nós vamos retomar de uma forma mais profunda, beleza? Vamos agora para a próxima página de atividades. Responda as questões abaixo. Olha só, tem 5 questões para vocês responderem para mim. E para responder essas questões, os conceitos, aqueles conteúdos que nós estudamos nas aulas anteriores, que é o tempo e as medidas de comprimento, são suficientes, tá? Então, vocês, com as aulas que nós já fizemos nas outras semanas, aquelas aulas já são suficientes para vocês responderem essas questões para mim, tá? Na letra A, se você andar com a velocidade constante, ou seja, não altera essa velocidade, de 1 metro, ó, isso aqui significa 1 metro por segundo. Significa que a cada 1 segundo você anda 1 metro. Durante 10 segundos, quantos metros você terá percorrido no final dessa trajetória? Letra B. Se você andar com a velocidade constante de 1 metro por segundo, de novo, 1 metro a cada segundo, durante 1 minuto, quantos metros terá percorrido ao fim da trajetória? Notem aqui, ó, que será necessária uma transformação, né? De minutos para segundos. Na letra C, se você andar com velocidade constante de 1 metro por segundo durante 1 hora, quantos metros terá percorrido ao fim da trajetória? E quantos quilômetros? Também terá transformações, tanto em metros quanto em quilômetros. Na letra D, então, a velocidade de 1 metro por segundo corresponde a uma velocidade de quantos quilômetros por hora? Tá? 1 metro por segundo corresponde a uma velocidade de quantos quilômetros por hora? E a última, e se você correr durante meia hora com velocidade de 2 metros a cada segundo, quantos quilômetros você vai percorrer? Então, todas as alternativas serão necessárias fazer transformações, aquelas transformações que nós estudamos lá nas aulas anteriores, tá bom? Boa aula para vocês, um abraço, até a próxima e tchau!